Olá, bem-vindos ao Fofoca Sem Fronteiras. Eu resolvi seguir à risca a minha ideia de eu vou começar e depois eu melhoro. Olha só esse áudio. Olha só, quer dizer, não é olha só, né? É escuta só a clareza desse áudio. Bela melhorada, não é? Bom, hoje eu vim contar pra vocês multifofocas e as fofocas são culturais. Eu já queria trazer um assunto sobre isso, de como estudar sobre culturas e geopolítica mudou a minha vida. E eu recebi um comentário de uma amiga no Instagram que disse: Eu posso sugerir episódio? Pode pedir tema? Eu disse: Pode, claro que pode. E ela disse: Olha. Eu queria saber, assim, de choques culturais, diferenças culturais, o que é que tu achou, assim, mais, sei lá, diferente. E eu disse, menina, é o assunto do próximo episódio. Portanto, vocês também podem pedir assunto, tá certo? A gente vai ter que voltar lá para 2018, que foi quando eu cheguei aqui em Portugal. Aconteceu uma coisa fantástica quando eu comecei a trabalhar. Uma das minhas primeiras clientes foi uma coreana. O nome dela era Dai-hee. Quer dizer, o nome dela internacional, né? Porque com certeza deveria ser um nome diferente que eu jamais vou conseguir pronunciar direito. Essa coreana reservou a sessão e não me falou nada, assim, tipo, eu sou blogueira, eu sou isso, eu sou aquilo, nada. Ela só reservou, fez as fotos, eu enviei as fotos e beleza. E eu achei muita coincidência, porque uma semana depois, eu comecei a receber muitas reservas de coreanos. E eu disse, ué, baixou a Coreia aqui, sabe, sei lá, o que é que aconteceu? Ninguém me explicou, ninguém falou nada. E teve uma cliente que eu tava fotografando, ela tava muito empolgada. Tipo, eu não acredito que eu tô aqui com você e não sei o quê. E eu, tipo, tá, e quem sou eu na fila do pão, né? Aí ela disse assim: Eu amei as fotos que você fez da Dai-hee. E aí eu disse: sei. Ela é muito legal, né? E você é amiga dela? Porque, né? Como é que tu viu as fotos? Aí ela olhou pra mim assim, tipo, como se fosse assim: Eu, amiga de Gisele Bündchen. Nossa, queria eu. Não, mas não sou amiga dela. Aí eu, mas se vocês não são amigas, como é que tu viu as fotos? Aí ela disse, você não sabe quem é Dai-hee? Eu disse, não sei quem é Dai-hee. Dai-hee foi minha cliente. Aí ela disse, Dai-hee é uma blogueira de viagem na Coreia. Ela fez um post no blog dela. Deve ser por isso que você tá tendo muitas reservas, que eu já tinha comentado com ela que eu tava com muita reserva de coreano. E eu disse, menina, que babado. É mesmo? Eu não sabia, tipo, em nenhum momento ela comentou comigo, porque eu sou blogueira, porque eu trabalho com isso. Absolutamente nada. Ela foi uma pessoa comum, tipo assim, chegou, pagou, entreguei, pronto. E ela fez o post lá porque ela gostou do meu trabalho. E foi assim, fantástico. Muito obrigada, Daihi. De 2018 até o começo de 2020, né, até a pandemia, 85% dos meus clientes eram coreanos. Mais uma coincidência um tempo antes de ter esse boom de coreanos reservando comigo, teve um programa de TV lá, como um reality show, que uma banda coreana, tipo uma banda de K-pop, vinha pro Porto como se fosse. Pronto, era assim, o nome era tipo Beginning Again, ou seja, eles vinham pra cá recomeçar a vida e tal, não sei o quê. E esse programa bombou lá na Coreia. Então, muitos coreanos, depois desse programa, queriam vir aqui pro Porto. Então, assim, foi tipo o time perfeito. Então, assim, foram 2 anos, né, de 2018 até o começo da pandemia, convivendo com muitos coreanos. E eu pude aprender muitas coisas, assim, muitas coisas com eles. E também fiquei muito curiosa para conhecer a cultura, conhecer o país, tanto que em 2022 era meu aniversário de 30 anos e eu fui para Coreia. Foi ótimo, muito difícil também. Vou chorar. Muito perto da gente ir, uma semana antes da gente ir, a gente soube que nossa cachorrinha tava muito doente. E, enfim, é uma viagem que eu não falo muito, inclusive, porque eu acho que eu não tô pronta, eu não consigo falar sobre isso ainda. Mas, vamos parar de chororô e vamos voltar pra história, né? Ainda não chegou o dia que eu falo de Aurora sem chorar. Volta, volta, volta. Curiosidade sobre os coreanos. A primeira coisa que eu observei é que eu perguntava: quantos anos você tem? E eles sempre travavam e ficavam assim: na idade coreana ou na idade internacional? E eu: como assim? Não, na idade coreana eu tenho 30, na idade internacional eu tenho 29. E eu ficava: isso não faz sentido, como assim? Pacientemente me explicaram que é assim. O bebê, quando nasce, ele não nasce com 0 dias, tipo, 0 meses. Ele nasce com 1 ano.
Por quê? São 9 meses de gestação, mas teve a energia para aquele feto chegar e não sei o quê. Então, todo bebê nasce com 1 ano. E a observação importante: se o bebê nascer em dezembro, digamos, dia 2 de dezembro, ele nasce com 1 ano, certo? Então, aquele bebê tem 1 ano. Só que no dia 31 de dezembro, todos os coreanos comemoram mais 1 ano de vida. Por quê? Na virada, né, ou seja, do Réveillon, todo mundo faz aniversário. Então, se o bebê nasceu no dia 2 de dezembro, ele tem 2 anos no dia 1 de janeiro. Ele não tem um mês, né? Ele não tem 29 dias, 30 dias, sei lá. Ele tem 2 anos. Eu comecei a ficar bugada porque eu perguntava: quantos anos você tem? E a pessoa me dizia assim: ah, eu tenho. Na idade internacional eu tenho 30, mas na Coreia eu tenho 32. E eu ficava: ah, tu nasceu em dezembro. Entendi. Enfim, minha gente, uma confusão. Atualmente, essa tradição foi quebrada. Eu acho que o ano passado ou o ano retrasado, a Coreia estabeleceu oficialmente que acabou essa confusão. Acho que fica muito mais fácil, inclusive, né? Acabou essa confusão. Então, todo mundo vai ter o ano que nasceu. Nasceu dia 1 de dezembro, no dia 1 de janeiro vai ter um mês. Acabou esse negócio. O que eu acho muito triste, porque se a gente pensar, é muito poético. Eu acho que faz sentido. Essa coisa da energia, não sei o quê. Eu acho bonita, é uma tradição deles, né? Então, ter mudado isso de repente, pra geração que tá vindo, massa. Mas pra galera que tava acostumada a vida inteira a falar que tinha 1 ou 2 anos a mais, é uma confusão. Até hoje, quando eu encontro um coreano, eu digo: ah, quantos anos você tem? E a pessoa faz. Pronto, tá ali, tipo assim, meu Deus, será que eu conto ou não conto? Fica ali naquela confusão. Outra coisa que eu sempre achei curiosa. Principalmente no verão, que a gente anda na rua e tal, e tem uns pés de laranja aqui pela cidade, e eu ficava assim, sem entender, porque eles olhavam e faziam assim: "Ah, aquilo é laranja, laranja de verdade, assim, na rua, pode pegar?" E eu assim: menino, tu nunca viu um pé de laranja? Não, foi, não. Não, fruta na Coreia é carérrimo. Então, assim, pra eles é tipo: uau, tem fruta aqui. Fica louco. Chega no mercado, tem suco de tudo, o povo fica assim, enlouquecido. E olha que nem é no Brasil, né? Se o coreano chega no Brasil, fica louco. Imagina, ver um pé de manga, um pé de caju. Meu Deus do céu, vai roubar tudo da rua. Tendo contato com asiáticos, assim, de uma forma mais próxima, né? Ou seja, eu tava ali trabalhando com eles quase todos os dias. Uma coisa que me chamou muita atenção, de fato, e acho que é muito famoso, né? A gente sabe, que é essa coisa do cumprimento. A gente brasileiro já quer chegar abraçando e dando 2 beijinhos, né? Então eles ficavam meio duros assim, e eu, ai meu Deus, eu esqueci, desculpa. E eu estendi a mão assim, né? Tipo, olá, tudo bem? Ou então só fazia assim, ou então a reverência. Depende muito, né? Mas o que eu acho mais legal é que a maioria, não é todos, mas a maioria dos clientes que eu tinha ali uma certa interação, uma certa intimidade durante a sessão, quando terminava a sessão, eles faziam assim, tipo: posso abraçar? Ou seja, não é que eles não se abraçam de jeito nenhum, mas precisa ali de um pouquinho mais de intimidade, entendeu? Então, geralmente eles me davam um abracinho assim, meio rápido e tipo: ai meu Deus, vamos sair correndo depois. Mas de fato, essa coisa do cumprimento foi uma coisa muito diferente, assim. Eu ficava: meu Deus, que legal. É realmente muito diferente. Vale salientar que eu só vim ter mais contato com pessoas assim quando eu vim aqui para Portugal. Antes de mudar para Portugal, a gente tinha ido no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, mas eu nunca tinha vindo para Europa, eu nunca tinha tido contato assim com pessoas de mais culturas diferentes, né? Então, foi muito legal, assim, eu ficava tipo: meu Deus, olha essas pessoas, tipo, sair da bolha, pra mim, é uma coisa, assim, muito empolgante. Eu tenho muita vontade de conhecer pessoas e lugares diferentes, não sei o quê, enfim. E aí, obviamente, tendo contato com culturas diferentes, eu comecei a pensar assim: nossa, tem muita coisa que eu não sei. Porque a gente acha que vai pra escola, aprende um negócio ali e tá tudo massa. Menina, eu ficava assim. Eu chegava em casa todo dia fritando: amor, amor, tu sabia que no país tal existisse aquele tipo. Era tanta coisa que eu vinha descobrindo. E eu comecei a ter vontade de entender um pouquinho mais sobre outros países, principalmente quando eu via um país diferente ali que o cliente fechou comigo e eu ficava: ai, nunca fotografei, nunca conheci ninguém desse país. Quando chegou a pandemia, lógico, além de tudo que a gente passou, eu fiquei assim, muito
mal, porque eu acho que eu vinha num ritmo de trabalho que eu vinha conhecendo tanta gente, tanta cultura diferente. Então eu fiquei na secura de conhecer mais, assim, de aprender, sabe? Tipo, e eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? A gente tá em casa, não pode fazer nada. E comecei a ouvir podcast, comecei a pesquisar mais sobre outras culturas. E foi quando eu descobri o Petit Jornal, que é um podcast de geopolítica de dois cariocas. E eu ficava escutando ali. E até hoje, assim, Salomão fica, meu Deus, eu não aguento mais ouvir a voz desse povo. Porque todos os dias eu acordo e vou escutar o podcast. E assim, é um fato do quanto isso mudou a minha vida no sentido de me relacionar com as pessoas, não só de, ai meu Deus, estou mais inteligente, mas do quão é importante na hora de me relacionar. Vou contar uma história muito importante em relação a isso. O ano passado, uma cliente de Taiwan me contratou. E, povo do Petit Jornal, muito obrigada. Fala muito de Taiwan. Uma das coisas que eles comentam muito, né? Ou seja, há 3 anos, que é quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, é que a China vem observando como é que vai ficar essa movimentação em relação aos países da OTAN e tudo mais. Por quê? Dependendo do tipo de retaliação e de sanções e sei lá o que, muitas coisas, muitas coisas. A China estava na retaguarda do tipo, será que a gente invade Taiwan ou não? Aí vamos lá. Como assim China, Taiwan? Veja, eu, na minha santa ignorância, muitos anos atrás, eu achava que era tudo China, né? E aí, no podcast, eu aprendi que Taiwan é um país, só que só 11 países no mundo inteiro reconhecem Taiwan como um país. O restante acha que faz parte da China. Inclusive, o Brasil não reconhece Taiwan como um país. E é muito maluco porque eu hoje fui colocar no Google, eu disse, rapaz, eu nunca joguei no Google assim, só Taiwan pra ver o que é que aparece. Aí sabe o que o Google mostra? Eu vou colar aqui pra vocês, mas pra quem só escuta em áudio, eu vou falar. Quando você coloca Taiwan no Google, a primeira coisa que ele coloca de sugestão ali é Taiwan é na Tailândia e também tem Taiwan é um país, ou seja, as pessoas não sabem mesmo. E é uma luta para ser reconhecido oficialmente, né? Então tá sempre naquela briga. E a movimentação que eu escutava no podcast era dizendo, né? Porque a China está pensando em invadir Taiwan e tal. E eu fui pesquisar. E aí, no ano passado, eu tive uma cliente que me contratou. Eu já tinha fotografado outros clientes de Taiwan, mas aconteceu uma coisa que se eu não tivesse conhecimento ia assim acabar com a experiência da pessoa e eu ia levar um comentário super negativo. Que a gente começou a conversar, ela muito gente boa, a gente conversando e tal. E muito próximo do final da sessão, eu falei assim: seu nome é tal, mas e o seu nome original? Porque sempre que eles têm um nome muito difícil de pronunciar, eles colocam um nome mais tipo internacional. Então a minha cliente tinha esse nome internacional e eu virei assim e fiquei, ué, eu não te perguntei como é o teu nome oficial, o teu nome mesmo. E ela falou, e eu tentei pronunciar e a gente ficou rindo e tal. E eu lembrei de uma outra coisa que aconteceu. No Brasil, a minha mãe, durante um tempo, alugava um quarto da casa no Airbnb. Então, um chinês alugou um quarto e passou um tempo lá, ficou muito amigo da minha irmã, da minha mãe, eu já era casada, ou seja, eu não convivi muito com ele, mas cheguei a conhecer pessoalmente. O nome dele brasileiro era José. E aí, um dia a gente foi jantar, e a gente conversando e tal, e a gente, mas como é o teu nome chinês? Aí ele disse o nome dele. E a gente ficava tentando dizer, e ele dizia, não, tá errado. Não, sua pronúncia é horrível. A gente ficou brincando ali no jantar. E aí ele dizia assim, não, é Zazu. Tem um negócio assim com a língua. Aí ela olhou, aí riu, aí eu disse, aí pronto, tava contando essa história, né? Pra ela. Aí eu disse, meu Deus, porque é muito diferente, né? Assim. Só que aí eu percebi que ela riu e daqui a pouco o brilho dela sumiu, assim, sabe? Aí eu disse, meu Deus, onde é que eu errei? Pra quem não sabe, eu tenho TDAH. Às vezes o meu cérebro corre muito mais rápido, quer dizer, a minha fala corre muito mais rápido que o meu cérebro e eu falo umas merda sem querer e depois eu fico, meu Deus, onde foi que eu errei? E eu nem percebi. E aí virei pra ela, tipo, quando a gente começou a andar e eu virei pra ela e falei assim, fulana, eu acho que eu cometi um erro, mas eu quero me explicar pra você. Quando eu contei essa história, eu falei, né, do que aconteceu lá no Brasil, e eu sei que ele é chinês. Eu não tô dizendo que você é da China. Eu sei que você é de Taiwan. Minha gente, o olho dela
encheu de lágrima. Ela ficou olhando pra mim assim, ela, muito obrigada. Aí eu disse, olha, eu não quis colocar vocês no mesmo lugar, né? Eu sei que vocês lutam pra ser reconhecido como um país oficialmente e eu não tô aqui pra diminuir você. Eu só falei disso porque eu sei que você fala mandarim e na China também fala mandarim. Eu sei que é o idioma oficial dos dois países. Portanto, foi por isso que eu falei isso. Eu não tô dizendo que você é chinesa. Minha gente, essa menina me abraçava. Ela olhava pra mim, ela, olha, muito obrigada, muito, muito obrigada. Muito obrigada por você ter falado isso. Realmente, eu tinha ficado. Eu ri, depois eu pensei, meu Deus, ela tá achando que eu sou chinesa. Então, muito obrigada por você ter explicado. Eu disse, olha, mil desculpas, por eu não ter me expressado melhor, né? Assim que eu comecei a contar a história. Depois eu percebi o meu erro, mas é isso. Eu só queria dizer pra você que eu sinto muito. Espero que isso não tenha afetado, pronto, a sua experiência, não fique chateada, mas eu queria esclarecer pra você que foi isso. Menina, e ela me abraçava, olha, muito obrigada, não sei o que, não, tudo bem, que bom que você explicou. Eu realmente tava muito chateada. E assim, às vezes a gente não tem noção do quanto essas coisas são importantes pro outro, né? Às vezes você pode pensar assim, ai, que besteira, não, que besteira, é tudo lá mesmo, no mesmo lugar e tal. Mas assim, nesse dia, eu voltei pra casa tão leve. Eu voltei pra casa saltitando assim, eu pensei, meu Deus, que bom que eu estudei, que bom que eu tive essa informação, que eu tive esse conhecimento e eu não causei, tipo assim, um puta mal-estar. Quer dizer, que causei um mini mal-estar, mas pronto, consegui resolver ali com a minha cliente, sabe? Então, isso foi muito importante. E em relação a choque cultural, assim, ficar chocada, pasmo, meu Deus, como assim? Eu confesso que ainda é muito difícil pra mim quando eu vou fotografar um casal indiano e eu percebo ou eles falam que o casamento é arranjado. Por quê? O primeiro casal indiano que eu fotografei, eu já sabia dessa informação, né? A gente sabe. Nossa, é normal, a gente ouve falar disso, que o casamento na Índia é arranjado, a família escolhe em relação a interesses e tal. Só que eu tinha esquecido. Eles chegaram e eu falei assim, ai, como é que vocês se conheceram? Porque eu sempre faço essa pergunta pra todos os casais. E ela olhou pra mim e falou assim, a nossa família nos apresentou. Quando ela falou isso, e foi uma coisa assim mais séria, aí eu pensei, ai meu Deus, é um casamento arranjado, meu Deus, eu nunca tinha tido contato com isso. E o que me chocou não é o fato do casamento ser arranjado. Também, mas assim, eles vieram de lua de mel alguns dias depois do casamento. E, veja, eu fiquei numa situação muito delicada como mulher e como profissional, né, pra fotografar aquele casal, porque eles não tinham menor intimidade, assim, não tinham um mínimo de interação. Pelo contrário, eu percebi que quando ele tocava nela, e tocava assim simples, sabe? Tipo, ela meio assim tensa, sabe? E eu ficava, meu Deus do céu, como é? Veja o desafio. Como é que eu vou fazer uma sessão de lua de mel desse casal que tá se conhecendo na lua de mel, né? Porque a primeira vez que eles ficam sozinhos de fato é agora. E assim, não sei o cenário, não sei em que, sei lá, não sei a situação que esse casamento foi arranjado. Tipo, se ele é um filho da puta, ou se ela era apaixonada por outra pessoa, né? Ou seja, muitas camadas de coisas que podem acontecer ali. E foi muito difícil, realmente, foi muito difícil pra mim fotografar esse casal, porque era a primeira vez que isso estava acontecendo comigo e pronto, e ela tava claramente muito desconfortável, assim, na presença dele. Foi muito difícil. Então, sempre que eu me deparo com essa situação, ainda é um choque muito grande, sabe? Tipo, eu ainda respiro e penso, eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque a vontade que dá é dizer, mulher, sai correndo. O que é que tu tá fazendo? Se revolta, mas tipo, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Vida real, querida. Já fotografei outros casais indianos, que se conheceram, enfim, não foi nessa dinâmica, digamos assim, né? Ou seja, também aprendi, porque na minha cabeça, na minha santa ignorância, eu pensei, todo mundo na Índia só casa de casamento arranjado. E não. As pessoas têm, acho que em famílias menos tradicionais, mas enfim, tem a escolha, né? Eles podem escolher um parceiro. Então, de choque, assim, de ficar muito horrorizada. É uma coisa que pra mim ainda é muito difícil, obviamente, como mulher branca, ocidental, brasileira, livre e etc.
Uma outra coisa, que não é bem um choque, mas assim, é um choquezinho. Não é um choque, mas é um choquezinho. É quando eu tenho clientes de países. Geralmente, é minha observação, tá? Minha mini estatística. Quando eu tenho clientes do leste europeu, que são mais sérios, assim, sabe? Então, tipo, sem sorrisinho, sabe? É tipo, é aquela Emicida fala antes da música dele, né? Que é sem sorrisinho, sem sorrisinho. Aqui a gente é mal. Então, é tipo isso, assim. Em 2022, eu acho, a gente foi pra Bulgária. E eu fiquei horrorizada. Porque as pessoas são muito sérias, assim, sabe? Tipo, ninguém dá sorrisinho. Ninguém. A gente chegou no aeroporto, de noite a gente precisava pegar um táxi. E a gente, olá, boa noite. A gente queria informação. E a mulher olhando pra gente assim, é pra pegar o táxi lá fora. E eu disse, meu Deus, essa mulher tá com mau humor, pelo amor de Deus. E chegamos no hotel. E a gente lá tudo feliz, né? Pegando a mala assim e tal. Eu, olá, boa noite. E a pessoa da recepção, boa noite. Nome e documento, por favor. E eu disse, meu Deus, todo mundo caiu da cama hoje. Que dia ruim pra esse povo, hein? E aí, no outro dia, a gente acordou, foi passear e tal, e eu percebi que era uma coisa deles, assim, que eles são muito sérios, assim, sem sorrisinho. Não são mal educados, mas são, assim, secos, assertivos e secos, entendeu? Não tem pra quê. Eu não lhe conheço, queridinha. Eu aprendi que pra eles, você tá sorrindo demais, você é idiota. Você é besta. Tipo, pra que eu vou estar sorrindo? Não faz sentido. É como se o sorriso fosse íntimo demais e um pouco sinal de fraqueza mental. Não é muito maluco? Então, todas as vezes que eu tenho contato, né, e eu vejo a pessoa assim mais séria, é obviamente que primeiro bate na minha, sei lá, na minha paranoia de, meu Deus, será que ele não foi com a minha cara? Será que ele não gostou de mim? E aí eu respiro e penso, de repente, é cultural. De onde é que você é e tal, pronto. E a pessoa tá conversando comigo, tá sendo ali educada, mas não é literalmente simpática e sorridente. E aí eu tento trazer isso assim pra mim, tipo, ok, não é pessoal, não é pessoal. Essa pessoa é assim e de repente é cultural e pronto. Mas é um choquezinho, mas não é um choque muito grande. Aí, essa minha amiga perguntou assim: comportamentos diferentes. Além desses que eu trouxe aqui, eu vou trazer uma coisa pra vocês que eu confesso que eu fico muito chocada, que é o europeu, de uma forma geral, ele escarra na mesa sem o menor pudor. Tipo assim, a gente tá aqui almoçando e, sei lá, a pessoa tá com o nariz entupido, aí ela pega o guardanapo e faz assim, ó, na mesa, assim, na sua frente, aí tira assim as catarras, não sei o que, e eu fico assim: eu tô comendo, bicho, não faz isso não. Custa tu levantar e ir ali no banheiro. Pra gente que é brasileiro, é o horror, não é? A gente fica assim, tipo, meu Deus, que nojo! Tipo, Mas eu percebi que aqui na Europa é super normal. Super normal. Então eu faço um esforço, porque, né, eu não estou no Brasil, faço um esforço que quando isso acontece, eu não faço cara feia. Não que eu não sinta nojo, né? Porque eu fico assim. Mas eu fico assim, ok, isso aqui é normal, né? Tá certo, vamos lá. Então, assim, de uma forma geral, esse é um comportamento que eu fico, meu Deus, é muito diferente, não é? Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado das fofocas culturais que eu trouxe. E até o próximo episódio. Ei, deixa eu te pedir uma coisa. Não esquece de ativar o sininho e de avaliar o podcast. Dá umas estrelinhas aqui, 5 estrelinhas, por favor, por favor, por favor. Deixar comentário, sugestões de episódios, eu vou adorar. E as sugestões de vocês. E caso eu tenha alguma coisa a acrescentar, vim fofocar com vocês.